Muita gente, às vezes, não se comunica porque, às vezes, não entende ou não sabe o benefício que traz a comunicação na vida dela. Né? Ou acha que a comunicação é em segundo plano, não vai trazer benefício. Então, talvez falta essa clareza dos benefícios. Quais benefícios você acha que a comunicação traz para a vida de uma pessoa? Eu falei isso no início, mas na sua experiência, assim, o que você vê de transformação nas pessoas que você já ajudou? Primeira coisa, com certeza, é ganhar mais dinheiro. Segunda coisa é clientes indo atrás de você e não você atrás do cliente, porque você está transmitindo isso nas redes sociais, você fala para os seus amigos, então a pessoa vai sempre lembrar de você, porque às vezes você tem até medo de falar para os amigos o que você faz, as pessoas não sabem direito o que você faz e ninguém te indica, lógico, você não vai ter muito cliente. Então, a partir do momento que eu começo a me comunicar, claro, você vai ter muito mais resultado. As pessoas vão saber o que você faz, você vai ter mais coragem e aí você vai chamar pessoas para você. Isso Fato, né? É aquela, né? Às vezes tem um vendedor que trabalha, por exemplo, o cara é vendedor, ele trabalha na mesma loja e um vendedor se destaca muito bem, ganha muito bem, né? Já o outro é mediano, não ganha tão bem. Acho que um ponto que diferencia é justamente essa comunicação, Sim. né? Eu acho que faz muito sentido isso. E a galera que se comunica, que começa essa comunicação, ela pode, de repente, fazer perguntas. A pergunta, para a pessoa ser mais persuasiva, você acha que está na fala, ela ficar ali falando muito? Ou ela mais perguntar, entender e usar algo lógico ali na resposta? O que você vê sobre isso? Para você persuadir, Aham. você, primeira coisa, precisa ser um bom ouvinte. Perfeito. Você comentou isso, mas agora você está falando... Ouvir mais, porque quando você ouve, você entende de verdade o outro. Porque quando a gente começa a entender de verdade o que o outro precisa, eu consigo resolver o problema dele. Entendi. E aí, a partir do momento que eu consigo resolver o problema dele, aí eu vou ser um bom instrumento. E aí a pessoa vai comprar o que eu vou oferecer. Porque se eu não ouvir, vai adiantar? Eu não sei o que eu preciso resolver em você. Você não sabe qual é o meu problema, Não sei né? qual é o seu problema, porque cada um... Eu sou fonoaudióloga, treinadora de oratória. Só que você já fala bem. Por exemplo, às vezes você precisa de mim, mas eu preciso entender por que você precisa de mim. Sim. Então, eu sempre quero saber o que a pessoa... Por que ela precisa de mim. Porque aí eu vou saber se eu vou conseguir resolver. E aí... Quando eu entender que eu posso resolver e falar as palavras que você está procurando, você vai fechar comigo. Porque eu entendi você e realmente, se eu consigo resolver, eu vou falar, lógico, vai acontecer isso, 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 através de técnicas tal, tal, tal. Então, primeira dica para persuasão, ouça mais. A gente tem que ouvir. E aí, às vezes, a pessoa não fala, pergunte. Começa a perguntar, seja um perguntador. O melhor comunicador do mundo é aquela que pergunta e não aquela que só fala. Você fala de você, de você, de você, de você. Começa a ser um bom ouvinte. Um bom ouvinte, legal, bacana. Então, assim, ser um bom ouvinte parte também de você saber perguntar, né? E quais, na sua visão, porque pelo que eu vi, você também ajuda pessoas a se tornarem mais persuasivas, né? Sim. Então, na sua visão, para a pessoa que está nos assistindo agora, quais são as perguntas chaves, assim, ou algumas perguntas interessantes que a pessoa precisa ou deve fazer para outra pessoa que ela quer vender algo, ou um produto, ou um serviço, ou vender a própria imagem? Primeira coisa é você entender o problema real dela. Tá. Então, qual o seu problema? E quando você souber o problema dela, aí... Pergunte mais, saiba mais. Quem é essa pessoa? Ela é casada, ela tem filho? O panorama geral, porque quando você sabe o panorama geral dessa pessoa, primeiro que você cria relacionamento. Quando eu sei que a gente cria pontos em comum. Ah, você tem um filho? Eu também tenho. Eu tenho um filho de 5 anos. Você tem, né? Uma pequenininha. Uma pequenininha. Então, a gente já vai criando relacionamento, porque nós temos ponto em comum. Então, quando a gente vai... Porque um bom comunicador, ele tem relacionamento, ele tem interesse. A pessoa interessada é a pessoa interessante, é a pessoa interessada. Ela vai querer saber de você por mínimo, só por interesse de saber de você. Se você fechar comigo, tá tudo certo. Sim. Então, sempre interesse. Esse faz toda a diferença na persuasão. Agora, existem armas de persuasão também na voz. Legal.